Só um pouquinho que eu tô fazendo um acordo com uma pessoa aqui. Cara, então faz o seguinte, ó. Se eu te der 20 mil, tá? E aí você me devolver 10, você consegue fazer esse favor pra mim? Deixa eu mostrar um pouquinho que eu tô conversando, pra você entender que a treta aqui é forte. Eu já começo esse vídeo, beleza? Calaivos humanos! Aqui quem vos fala é o Oráculo, este é o seu canal Calaivos e eu estou tomando um cafezinho porque tem a ver com esse vídeo. Essa é a parte 2 do nosso vídeo sobre a República Velha e agora do café com leite. Então, pegue seu cafezinho, pegue sua pipoquinha e vamos lá! Toda a história dos marechais, do governo provisório com os militares. E agora, então, eu vou te contar uma coisa que tipo acabou no Brasil, enfim, que nem tem mais, que é a chamada corrupção. Na verdade, né, uma tal de Lava Jato aí tá fazendo uma limpa no nosso país, de um jeito ou de outro, né? Tem que concordar que isso aconteceu, em história não tem ser, então cabe a nós, historiadores, analisarmos depois o que está acontecendo. Mas tá rolando, cara. Não adianta você ficar chorando aí, viu? Eu te consolo depois, porque ninguém é bonzinho em história. Então, é o seguinte. Você sabe pra mim, você já sabe que em 1894 o governo militar acaba e então o presidente civil, tá, que é o presidente de Moraes, vai assumir o poder, tá? O que acontece é que é o seguinte, esse país nosso, cara, ninguém pode ser amador. É aquela professora, né, tem o videozinho lá, é o cara falar português bonito. Cara, o Brasil não é pra amador, né, todo mundo fala isso. Então o que acontece? Com a instituição dos governos civis, qual é a grande característica? Há um revezamento entre os políticos. Né? Tipo, nem acontece isso hoje, beleza? Esse revezamento. Basicamente, as indicações partidárias eram revezadas entre dois grandes estados, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Por que esses dois? Porque São Paulo, desde o tempo do café, do século XIX, é a maior economia, né? O café na época é o maior produto de exportação, na pauta, enfim. E aí, os cafeicultores tinham um grande poder, os coronéis do café, os barões do café, né? E Minas Gerais também tinha o maior gado leiteiro, era a maior economia daquela região e também era e ainda é o maior colégio eleitoral do Brasil. Então esses dois estados tinham um grande peso nas eleições. Com isso, com esse peso, você indica um que eu indico o outro, que indica um que indica o outro. Em resumo, olha esse número aqui, ó, 6-3. Cara, são 9 presidentes do Brasil em apenas quase 20 anos aí. É pouco tempo para muita gente. O que acontece é que esse revezamento, ele concentrava as eleições na mão de apenas 2 estados. Você vai me perguntar, eu sei, calma. Como isso é possível? Você está perguntando aqui, mas o cara não para de perguntar. Isso é bom. Como isso era possível, meus queridos? O que acontece é o seguinte. Como é que funcionava? Como eu te falei, né? O governo era feito por indicação. Então, um indicava o outro. Você tem um sisteminha, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, em que o presidente indica o governador, que indica o senador. E aí uma mão lava a outra. Esse ciclo que você está vendo aqui do meu lado, ó, ele não parava. Por quê? Porque, basicamente, as pessoas controlavam o governo através das oligarquias. Oligárquico, um sistema é governo de poucos, em que poucas pessoas, poucos políticos se revezam no poder. Tá? Isso vem lá da Grécia Antiga, a Esparta era uma oligarquia, em que só os nobres, só os guerreiros conseguiam, enfim, cargos políticos, mas isso já passou um pouquinho, não acontece mais. Como isso é garantido? Através do voto de cabresto. Olha que bonitinho esse burrico aqui, ó. Né? Parece, né? Deixa quieto. O voto de cabresto é o seguinte. Você vai fazer assim, ó. Eu preciso votar, meu senhor. Vota. Vota. É mais ou menos assim, né? Existiam até capangas, para você ter uma ideia, existiam jagunços que iam nas urnas verificar se o meu querido amigo aqui e seu tiozinho, você também vota, se eles votavam no candidato que era, enfim, escolhido. Pra você ter uma ideia, acontecia de pessoas que estavam mortas serem eleitores e um título era votado várias vezes. Então era uma bagunça, era uma verdadeira festa
Então essa mesmo. Era uma festinha, era um carnaval, basicamente, eleitoral. Ok? Então isso vai garantindo os governadores por quase 20 anos. Né? No final dos anos 90, ali do século XIX, até 1930, quando então uma figura muito icônica do nosso país, chamado de Getúlio Vargas, vai acabar com essa baguncinha aí, beleza? Para essa aula então, na parte 2, o que você tem que saber? O governo civil, que era uma chance do Brasil se tornar um país republicano, um país democrático, né, e um país federalista com a divisão, na verdade vai ser embolsado, isso não acontece no nosso país, por uma categoria oligárquica. 2, basicamente, estados que se revezavam no poder e deixavam os outros, né, à míngua do poder. Beleza? Como isso é garantido? Através das eleições fraudulentas, voto de cabresto, inclusive com títulos de eleitores mortos, com pessoas que não sabiam votar, com ameaças e assim por diante. Beleza? Não se esqueça, não deixe de estudar, sempre dá mais uma olhadinha na internet e nos seus livros, confia nos seus pais, como seus cereais e calai-vos!